paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos vencendo o último domingo do mês de março. O mês de março seria um mês longo e nós estamos aqui. Com a graça de Deus, que bom que você veio. As crianças, se aproxima aqui, criançada. Vamos liberar o Ministério Infantil, a Igreja do Arrebatamento. Glória a Deus. Correndo tudo bem em nome de Jesus. Nenhuma dessa galera aqui vai ter essa experiência forte, né? Já será levado direto para o céu, em nome de Jesus. Nós apresentamos a Ti a vida do nosso Ministério Infantil, cada criança, cada família representada através da vida dessa criança, os pais de cada criança e a nossa equipe, meu Pai, ministerial dessa rede infantil. E sobre essas crianças repouse essa graça, essa unção, a bênção, meu Senhor, da Tua prosperidade, do Teu conhecimento, da Tua sabedoria, da Tua inteligência, meu Pai, para que elas cresçam na presença do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Muito obrigado. Nós abençoamos, nós ministramos, que seja mais uma aula de grande edificação. Abençoe, meu Pai, as irmãs que estarão ministrando. Assim nós oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém. 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 Glórias a Deus, aleluias. Podem ir para a sala do Jardim Kids, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, graças a Deus porque você venceu, você está aqui, e nós queremos que o Senhor tenha algo especial para o seu coração. Mateus capítulo 5 é o nosso texto. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus. Mateus, um discípulo chamado por Jesus. Mateus era um homem que trabalhava na agência fazendária, na verdade, ali em Israel, representando também o Império Romano. Mateus, que era Levi. Jesus faz isso com a gente. Nós temos uma identidade antes de encontrarmos Jesus. Mas quando Jesus entra em nossa vida, Ele muda toda a nossa identidade, toda a nossa sorte, toda a nossa história, todo o nosso destino, toda a nossa eternidade. Então Jesus é essa coisa linda, maravilhosa, sobrenatural, que causa tantas razões e tantos argumentos filosóficos em nossa sociedade. Mas na sua simplicidade, Ele entrou na minha vida, creio também que Ele entrou na sua vida e transformou a sua vida de um modo muito especial, porque Ele te ama. Então, aqui em Mateus, nesse capítulo 5, muito conhecido, o capítulo das bem-aventuranças, o capítulo das beatitudes, ou o capítulo das boas atitudes, eu quero meditar com você, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. 5, verso 1, Mateus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, também conhecido como Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: primeiro, bem-aventurado
os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Segundo, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Terceiro, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E quarto, que a gente para no verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Eu falo, você repete: bem-aventurados, feliz 3 vezes, todo aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, porque eles serão alimentados. Amém? Que o Espírito Santo de Deus ministre essa palavra de um modo especial em cada coração nessa noite, e no coração das pessoas que assistirão a transmissão, o vídeo gravado. E eu quero meditar um pouquinho com você nessa noite sobre o verso 6, onde ele fala de justiça. Justiça. Então, para a gente começar, o que é justiça? Pensem um pouquinho. Justiça, bem-aventurados ou felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nesse contexto aqui, aquela sociedade, o povo de Israel vivia debaixo de um jugo, de uma opressão, entre aspas, de uma escravidão. Era uma nação subjugada aos caprichos do Império Romano, que foi um grande e poderoso império. Okay? Então esse povo aqui era muito injustiçado. Essa nação não tinha praticamente vontade própria. Até certo ponto tinha o direito de fazer o que quisesse, mas daquele ponto em diante tinha que ser como o Império Romano desejasse. Okay? Então, essa coisa, meus irmãos, de injustiça não é uma coisa nova, não é uma coisa do século XXI, da nossa sociedade, da nossa geração. Eu vou falar uma coisa para você. Como nós meditamos no domingo passado, Provérbios 4:23, se você não veio domingo passado, e se você não assistiu o vídeo, faça um esforço para assistir. Ficou meio longo, 40 minutos, 45 minutos, mas faça um esforço. E o nosso texto básico no domingo passado foi: sobre tudo que se deve guarda o coração. Eu vou falar uma coisa para vocês, como cidadão brasileiro, cidadão matogrossense, cidadão celestial do reino de Deus, assim como você. Se a gente não guardar o nosso coração nesse tempo em que nós estamos vivendo, meus irmãos, a gente corre o risco de ser uma pessoa triste, de ser uma família triste, de ser uma igreja triste, de ser uma sociedade dominada pela tristeza. Presta atenção.
Então, nesse tempo aqui, Jesus fala de sede, de fome, por quê? As pessoas, os inteligentes falam, Eclesiastes fala disso, os sábios dizem também, que a história da raça humana, ela não é uma linha comprida, não. A história da raça humana, ela é um círculo, formada por ciclos. Ciclos, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto ciclo, primeira estação, segunda estação, terceira estação, quarta estação. A gente pode dar o nome que quiser, mas a história sempre se repete. Você já leu aquele versículo na Bíblia que não tem nada de novo debaixo do céu, tudo que já foi. Tá? E tem um mistério muito grande, um mistério tão grande, né, pastor Lenz, que tem gente que acredita que lá na época de Noé já tinha helicóptero, já tinha avião, já tinha esses carros automotivos, já tinha submarino, porque era uma civilização muito avançada. Então, só você tem uma noção do como que a mente da gente viaja, né? Pesquisando, estudando, e tem muita gente que acredita nessa corrente. Então, mas a história apenas se repete. Muita coisa, meus irmãos, que hoje acontece em nosso país, por exemplo, meus irmãos, em qualquer área que você olhar, já aconteceu em outra sociedade, está acontecendo simultaneamente em outra nação, em outro lugar desse planeta, ou já aconteceu em algum momento no passado, em algum momento do século XX, em algum momento do século XIX, em algum momento do século XV. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, a história apenas se repete. Então, essa coisa de justiça, meus irmãos, cada um de nós precisa guardar o coração para que a tristeza das injustiças, as tristezas advindas das injustiças em nossa sociedade, não entre em nosso coração e faça morada, gerando aquela tristeza, aquela revolta, aquela ira, gerando um revolucionário na sociedade. Nós precisamos fazer uma revolução espiritual, uma revolução para a salvação, uma revolução para ganhar almas, uma revolução para arrancar as pessoas das trevas. E não a gente pegar um facão, uma foice, uma espada, uma arma de fogo, uma lança e sair por aí querendo fazer justiça. Podemos ser os primeiros a ser alvejados, mortos nessa caminhada. E nesse contexto aqui, havia uma escassez de comida. Israel ficou no deserto, no meio do deserto havia escassez de água. Hoje, o nosso problema não é comida, no Brasil não, o nosso problema não é água, mas para aquela civilização ali, aquela sociedade, aquela cultura, aquele contexto, isso aqui era muito forte. Quem tem fome e sede, porque ele estava falando para uma pessoa, para alguns ouvintes, às vezes famintos, às vezes com sede, às vezes naquele sol violento ali, naquela região. Ele estava falando para gente que estava faminta, sedenta, empoeirada, descalça. Mas, na autoridade do seu ensino, ele ministra: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Justiça, se você olhar no dicionário, está escrito: qualidade do que está em conformidade com o que é direito.
qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito, o que é justo, ok? Aí vem um direito mais acadêmico, o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Então, mas o que é direito? Mas o que é a justiça? Mas o que é ser justo? Como nós podemos guardar o nosso coração? Vamos lá no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. O texto que fala sobre a armadura. Quero ler o verso 10. No demais, irmãos meus irmãos do jardim, prezados ouvintes, fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, por causa dessa batalha espiritual, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, resistir no dia da injustiça, resistir no dia em que a injustiça baterá a sua porta, a porta da sua casa, a porta da sua família, a porta da igreja, a porta da nação, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes, ficar inabaláveis. 14. E a gente para por aqui. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o cinturão da verdade, e vestida o que, meus irmãos? Outra peça da nossa armadura espiritual, e vestida a couraça da justiça. Precisamos vestir a couraça da justiça, porque essa peça é fundamental para proteger também o nosso peitoral, o nosso coração, proteger o nosso coração, blindar o nosso coração, guardar o nosso coração que fala centro da alma, centro das nossas emoções, centro dos nossos sentimentos, fala de pensamentos, fala de você sentir, guardar boas lembranças, sentir coisa boa, guardar tristeza, sentir algo que incomoda, que aperta o coração que tem capacidade para se irar, coração que tem capacidade para guardar rancor, coração que tem capacidade para pensar pensamentos malignos, pensar coisas malignas. Mas ele fala aqui, vestindo a couraça, esse peitoral, para guardar o coração. E essa couraça tem um nome, é a couraça da justiça. Justiça. Mas o que é a justiça, pastor? Primeiro, nós temos a nossa justiça antes de Cristo. Nós temos a justiça de Deus ministrada sobre a nossa vida. Terceiro, nós temos a nossa justiça como filho de Deus. E quarto,
enquanto vivermos aqui, eu acho que é isso que mais machuca a igreja também. Nós temos a justiça social. A justiça social. Quando você lá, projeta aqui fazendo um favor, Isaías 64, 6, vamos ver como é que fala nessa versão, Isaías 64, 6. Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Então, sem Cristo, sem Jesus Cristo, cada um de nós, além de ser pecador, é escravo do pecado. Além de ser pecador, está morto espiritualmente. Todo mundo sabe disso. Quando mostramos nossos atos de justiça, mas mesmo sendo pecadores, dentro de nós existe a semente da imagem e semelhança de Deus. Dentro de nós, do homem que não teme a Deus, do homem que não conhece a palavra de Deus, do homem que ainda não teve uma experiência com Jesus, dentro do seu ser existe uma fagulha de justiça. Por isso que ele tem uma família, defende a família, é empresário, defende a empresa, congrega uma associação, defende a associação, isso é de justiça. Ok? Muito bem. Mas para Deus isso é importante, mas não é suficiente para a gente romper, construir a ponte de volta para Deus, ponte que foi quebrada por causa do pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Não fique chateado com Deus, não fique triste, estamos aprendendo com Deus. A gente aprende para crescer. Como as folhas das árvores, quem sou eu, quem é você? Como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. Então, essa é a nossa justiça sem Deus, sem Jesus, sem a palavra. Ou seja, é a mesma coisa que Adão fez lá no Jardim do Éden. Após a queda, ouviu a voz do Senhor que vinha passeando pelo jardim, sentiu medo, correu, se escondeu aonde? Atrás da árvore. Atrás da árvore. Ele se escondeu atrás da árvore. O primeiro Adão, Jesus, se escondeu atrás da árvore. Pegou folhas de figueira, foi lá, pegou folhas de figueira e fez para si roupas para encobrir a nudez, porque depois da desobediência, os olhos foram abertos e viu que ele estava nu, que Eva estava nu. Mas Deus não aceitou as obras de Adão, o trabalho de Adão, a boa intenção de Adão. Deus não aceitou. Não era suficiente. Para nós, pode ser suficiente para esconder a nudez física. Mas no mundo espiritual, essa roupa que você usa é suficiente para esconder a nudez física, mas não é suficiente para esconder a nudez espiritual. Não é suficiente. Então, as nossas obras, a minha vida sem Jesus Cristo, por mais que eu queira ajudar as pessoas, por mais que eu ajude o pobre, por mais que eu ajude o orfanado, por mais que eu dê esmola ao necessitado, por mais que eu dê uma cesta básica a alguém, por mais que eu faça tantas obras de caridade, meus irmãos, esses atos, essas obras, Deus olha para mim e para cada pessoa nesta sociedade e chama esses atos de justiça como trapos imundos.
Porque Deus é santo, nós pecadores. Deus é luz, nós estamos nas trevas da perdição eterna por causa da desobediência, por causa do pecado. Ok? Então, nós vimos a palavra lá em Efésios, capítulo 1, lá em Romanos também, fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Projeta aqui para mim Efésios capítulo 1, versos 4, 5. Deixa eu ver direitinho o verso aqui, Lorraine. Efésios capítulo 1, você pode colocar, não, capítulo 2. Capítulo 2 de Efésios, direto no verso 4, para sermos objetivo. Verso 4: mas Deus que é riquíssimo, 2:4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. 5: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Até aqui. Então agora nós temos, regra geral, pedagogicamente, o segundo tipo de justiça, que é a justiça de Deus. A justiça que nasceu na pessoa de Deus, a justiça que nasceu no amor de Deus em nosso favor. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu preciso dessa justiça, meus irmãos, a justiça de Deus, para eu entrar no céu. Por quê? Porque a minha justiça própria é o quê? A minha justiça própria, comparando, ilustrando, é um trapo de imundícia. Então, eu preciso da justiça de Deus. Lá em Romanos, capítulo 6, verso 23, está escrito, pode projetar, 6:23, Romanos: o salário do pecado é a morte. Como está essa versão? A mesma coisa. O salário do pecado é a morte. Agora a versão do professor: o salário da injustiça é a morte. Está entendendo? O pecado requer um pagamento, e o único pagamento que o pecado aceita, o único pagamento que pode saciar a fome do pecado é o que? A morte. Então, quando cada um de nós entrega a vida ao Senhor Jesus, acontece algo que teologicamente se aprende lá na escola. Acontece a imputação. O que é a imputação? Imputação é pegar a morte de Jesus na cruz do Calvário, é pegar a justiça que o pecado está requerendo da raça humana, na qual Jesus assumiu sobre si. Imputação é pegar essa justiça, essa morte, esse pagamento, e aplicar sobre a minha vida, aplicar sobre a sua vida. Como a minha justiça própria não serve para Deus, eu preciso, o Espírito Santo vem através da nossa fé, quando nós queremos, aceitamos, desejamos, o Espírito Santo vem com a justiça revelada na cruz do Calvário, o perdão de Deus, o amor de Deus, a
a misericórdia de Deus, o sangue derramado, vem sobre cada um de nós, nos lava, nos purifica, nos limpa, nos perdoa, nos veste de justiça. A palavra fala em alguns lugares que o nosso Deus, Ele tem uma roupa, e o nome dessa roupa, né, em alguns lugares fala de linho branco, em outros lugares fala vestes de justiça. É a roupa de Deus, é a roupa do nosso Criador. Então, justiça de Deus sobre a sua vida. O salário do pecado é a morte. Se eu sou pecador, se você é pecador, cada um de nós deve morrer para ser justo. Não é verdade? Mas eu não preciso mais morrer. Você não precisa mais morrer. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo satisfez essa fome e sede do pecado. Ele já morreu por nós. Já morreu por nós. Você agora tem a oportunidade, se quiser, tem o direito, se você estender a mão, de receber sobre a sua vida a justiça de Jesus Cristo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, as fontes para a vida. É Ele quem vai dirigir a sua vida. Nós vimos isso aqui no domingo passado. A couraça da justiça, que protege o nosso peitoral, protege o nosso coração, guarda o nosso coração. Então, cada um de nós nesse tempo, meus irmãos, de tantas injustiças, desde o Império Romano, antes do Império Romano, se Jesus demorar a morrer, se Jesus demorar a voltar uns 50, 100 anos, muitos de nós não estaremos aqui. A injustiça ainda estará querendo imperar em nossa sociedade. Estará. Mas é com essa couraça, a couraça da justiça, a obra de Jesus, o amor de Deus, o perdão de Jesus, a purificação. Isso nós chamamos de justificação. Você está justificado. Quando você recebe a justiça de Cristo, você não tem mais culpa. Você está perdoado. Você que antes era criatura, você se torna, por adoção, filho de Deus. Filho de Deus, o seu nome. Antes você não tinha um registro no céu, agora o seu nome, por causa da justiça, te dá o direito de ter o nome escrito no livro da vida. E só vai entrar no reino de Deus, só vai entrar no céu a pessoa que tiver o nome escrito na vida. Na hora que eu chegar lá, vai procurar o meu nome lá. Fala que vai mudar o nome, né? Não sei se lá vai estar Saulo. Fala. Lá nós teremos outro nome. Não sei se vai que eu vou ter outro nome lá, mas a inteligência de Deus vai revelar cada um. Se o meu nome não estiver no livro da vida, meu irmão, minha irmã, não tem conversa. Não poderei entrar no céu. Posso chorar, espernear, rolar, arrancar os cabelos, brigar com Deus. Se o meu nome não estiver escrito no livro da vida, eu não entrarei. O que eu faço? Como é que eu faço, pastor? O que eu preciso fazer, pastor, para que meu nome esteja escrito no livro da vida, para que eu entre no reino de Deus? Aceite a justiça de Deus sobre a sua vida. Receba sobre a sua vida a justiça de Jesus Cristo. Tome posse. Você não precisa morrer eternamente, mas tome posse da morte de Jesus com essa justiça, imputação. Então, você precisa guardar o seu coração com essa verdade nessa sociedade. Por quê? E outro detalhe, meus irmãos, na nossa vida diária, naqueles momentos em que você se sentiu injustiçado na sua história de vida, poxa vida, aconteceu isso comigo,
Aconteceu isso na minha história de vida. Aconteceu isso comigo que me gerou uma vergonha. E aconteceu isso que é uma injustiça. A palavra nos ensina que a vingança, guarda o seu coração, a vingança sobre todos aqueles que causaram ou estão causando ou causarão injustiça contra a sua vida, contra a minha vida, contra a nossa família, contra a igreja de Jesus, contra a nossa cidade, estado, nação. Quem fará justiça é Deus. Deus. Ele é o Senhor vingador. Ele é amor, mas Deus também é justiça. Que aprende isso, né? Lá na escola dominical, né? Passo a passo com Cristo. Então, a vingança não pertence a nós, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, guardar o coração, muito pelo contrário, porque amanhã, se o teu inimigo bater a porta, se aquele que te amaldiçoou bater a porta, se aquele que te abandonou bater a porta, você deve pagar com a mesma moeda, não é verdade? É assim que Jesus nos ensinou? Não foi assim. Se o teu inimigo tiver sede, vou dar um veneno logo para ele. Se o teu inimigo tiver fome, vou dar uma comida envenenada. Não. Se o teu inimigo tiver sede, dá água para ele beber. Se ele tiver fome, dá comida para ele comer. Quem te amaldiçoou, ore por ele. Quem te odeia, ame ele. Então você vê que ao nível da justiça que vem do céu para mudar a nossa vida. Para terminar, não fica muito comprido. Nós aprendemos e ensinamos, tem a nossa justiça. A nossa justiça, falar na ceia, é o nosso domingo que vem, é o nosso viver correto. Vida correta, retidão, vida justa. Dá um bom testemunho. Domingo que vem já é ceia, irmão Edson. Glória a Deus, aleluia, está ao vivo, né? Vamos que vamos. Então, e o último é a justiça social. Oh, meu Deus. Quando a gente olha aqueles meninos ali naquele salão em frente, não dá uma certa tristeza, uma dor no coração, verdade? Então, se a gente não sente nada, coloque sem dúvida o nosso novo nascimento. Será que nós somos cristãos verdadeiros? Quando a gente olha a miséria de alguém, a gente não sente nada. Assim como o nosso corpo tem um espírito e a gente só está vivo porque esse espírito está aqui dentro, a justiça também tem uma alma. Guarde isso. E a alma da justiça é o amor. Sem o amor, a justiça não cumprirá os seus propósitos. Entendeu? Sem o amor, a justiça corre o risco de morrer. Então nós, como igreja, esse templo, o jardim, como nós dependemos da graça, da palavra, do Espírito Santo, para a gente viver o nosso dia a dia, guardando o nosso coração, para que a gente não viva, irmãos, 100 anos de tristeza nessa terra, 100 anos revoltados nessa terra, para que a gente não viva nessa terra, meus irmãos, só querendo pegar a espada, a arma, só querendo fazer justiça com as próprias mãos. Precisamos guardar o nosso coração com essa peça da armadura, a couraça da justiça.
a gente viva um dia após o outro, motivados, cumprindo o propósito de Deus. E as injustiças, pastor, vamos fazer o quê? O que você pode fazer, faça. Pode dar um prato de comida para alguém? Dá. Podemos dar um sacolão para alguém? Dá. Verdade? Podemos ajudar a comprar o remédio de alguém? Compra. Podemos visitar alguém doente no hospital? Faça o que você pode fazer. O que você não pode fazer, através da oração, entregue as injustiças e os injustiçados ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Queremos orar.